Boa tarde. Nossa. Como que eu falo agora, cara? Boa tarde aos novos vereadores e por presente. Câmara Municipal de Manduri, quinta sessão extraordinária de 12 de setembro de 2024. Invocando a proteção divina e havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta esta sessão extraordinária plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Está em votação a ata número 17 de 2024, correspondente à 13ª sessão ordinária de 2024. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 31 das comissões ao projeto de lei 33 de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a afirmar termo de fomento com o lar de São Vicente de Paulo Manduri e a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2024. A abertura e criacional suplementar ao orçamento de 2024 de outras providências. Parecer conjunto das comissões, legislação, justiça e redação final, finanças, orçamentos, obras, serviços públicos, cultura, educação, saúde, assistência social e esportes. Presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 33/2024, que objetivo autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o lar São Vicente de Manduri, de Paula, visando o atendimento de idosos com recursos de emenda parlamentar. A proposta em questão foi lida na 13ª sessão ordinária de 2024, realizada dia 9 de setembro de 2024. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, para análise de seus aspectos constitucionais, legais e jurídicos, para a Comissão de Finanças e Orçamentos e para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte. Na condição de relatora designada, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, estando no projeto de conformidade com o preceito do artigo 25 da Constituição do Estado. Observando-se a lei orgânica do município de Manduri, estabelece que o município compete prover tudo quanto diga respeito seu peculiar interesse ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe previsivelmente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal, teor que dispõe a legislação municipal, além de que prescreve a Constituição Federal. Dispõe ainda a lei orgânica que é facultado ao município, no estrito interesse público, firmar convênio com a entidade pública ou privada como prestação de serviço de assistência social à comunidade. Artigo 135, parágrafo único, inciso 2º. Trata-se o termo em questão, autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de fomento ao lar São Vicente de Paula de Manduri durante o exercício 2024, visando o custeio projeto apenso, sendo que, pelo qual observa da proposição, ao município repassará recurso financeiro no valor de R$50 mil, conforme previsão orçamentária constante no artigo 6 e 7 do projeto, durante o exercício financeiro de 2024, com prestação de contas nos modos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ademais, a concessão de subvenções sociais, disciplinando pelo artigo 16 da Lei Federal número 4.320/64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, cultural, sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização, se não vejamos. Artigo 16. Fundamentalmente e nos limites da
possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos elevar-se ao econômico. É certo que os dois dispositivos supradisciplinam e restringem as transferências de recursos públicos para o setor privado, sendo que quase tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer se expressamente autorizadas em lei específica, atender à lei de diretrizes orçamentárias e que verifica-se ao presente caso. Destaca-se também o cumprimento da Lei Municipal 2273/2021 e de suas alterações tendo sido juntadas documentais. Assim, percebe-se que o presente matéria de disciplina e normatiza a concessão de subvenções sociais, devendo ser impostos aos responsáveis pela entidade beneficiada a preocupação com a correta aplicação dos recursos recebidos, atentando não somente para a legalidade da realização das despesas, mas também para a finalidade dessas transferências, vez que a subvenção social pode ser utilizada em despesas de custeios definidas na Lei Federal nº 4.320/64. Ademais, é sabido pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que autorize a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Orçamento. Em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento, sendo que, no caso em tela, verifica-se que a proposição indicada, a fonte orçamentária para a cobertura das despesas, estando, portanto, previstas no orçamento vigente de acordo com o que preceita a legislação em vigor. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 33/24, lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável 2/3 dessa casa, devendo o voto ser nominal. É de nosso parecer, sala das comissões, 10 de setembro de 2024, assina a relatora designada Mério de Souza Lopes. Concordam demais membros Altino Faria dos Santos, Anésio Rinaldi Júnior, Cício Aparecido de Barros, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi, Altino Faria dos Santos, Marla Cristina Laurano Bernardes. Está em discussão o projeto de lei. Seguir, passaremos a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que faça o sorteio. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi. Sim. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador José Carlos Mingardi. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. E vereador Anésio Rinaldi Júnior. Sim. O projeto de lei número 33, 2024 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer número 32 das comissões ao projeto de lei número 34, 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento com o Lar São Vicente de Paulo de Maduri. Em inclusão, alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2024. A abertura decreta seu nosso suplementar ao orçamento 2024 e da outras providências. Parecer número 32, de 10 de setembro de 2024. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Obras, Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 34/2024, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Lar São Vicente de Paulo de Manduri, visando atendimento
de idosos com recurso em emendas parlamentar. A proposta em questão foi lida na 13ª sessão ordinária de 2024, realizada em 9 de setembro de 2024. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, para a Comissão de Finanças e Orçamentos e para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. Na condição de relator designado, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, estando o projeto em conformidade com o que preceitua o artigo 25 da Constituição do Estado. Observa que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover tudo aquilo que diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal, a teor do que dispõe a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Dispõe ainda a Lei Orgânica que é facultada ao município, no estrito interesse público, firmar convênio com entidade pública ou privada para a prestação de serviços de assistência social à comunidade, artigo 135, parágrafo único, inciso 2. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Lar São Vicente de Paulo de Manduri, durante o exercício de 2024, visando o custeio, projeto apenso, sendo que, pelo que se observa a proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$100 mil, conforme previsão orçamentária constante no artigo 6º e 7º do projeto, durante o exercício financeiro de 2024, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, oportuno mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, prescreve. Artigo 26. A destinação de recursos para, direto ou indiretamente, cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficit de pessoa jurídica poderá ser autorizado por lei específica e atender às condições estabelecidas em lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento e em seus créditos adicionais. Ademais, a concessão de subvenções sociais disciplinada pelo artigo 16 da Lei 4.320/64 destina-se a atender pessoas de custeio de instituições, despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo-lhe os controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização, se não vejamos. Artigo 16. Fundamentalmente nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenção sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação dos recursos de origem privada aplicados em seus objetivos revelar-se mais econômica. É certo que os dois dispositivos supra disciplinam e restringem as transferências de recursos públicos para o setor privado, sendo que, desse modo, tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer se expressamente autorizados em lei específica e atender à lei de diretrizes orçamentárias, o que verifica-se no presente caso. Verifica-se ainda que a propositura encontra-se sua justificativa acostada no ofício 414/2024, vindo instruída com um plano de trabalho no qual houve prescrição clara, precisa e detalhada do objetivo do convênio, o qual necessariamente deve atender a um interesse público conforme exigência da legislação em vigor. Destaque-se também o cumprimento da Lei Municipal número 2.273 de 2021 e suas alterações, tendo sido juntados os documentos. Assim, percebe-se que a presente matéria disciplina e normatiza a concessão de subvenções sociais, devendo ser imposta aos responsáveis pela entidade beneficiada a preocupação com a correta aplicação dos recursos recebidos, atentando não somente
para a legalidade da realização das despesas, mas também para a finalidade dessas transferências, vez que as subvenções sociais só podem ser utilizadas em despesas de custeio definidas na Lei Federal 4.320 de 64. Por outro lado, o Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesas do órgão concedente, bem como o Poder Legislativo, deve acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando principalmente a finalidade das transferências, a fim de evitar subvenções sociais concedidas pela Prefeitura se desvirtuem de seus reais objetivos. Ademais, é sabido que, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que autorize, Lei Federal número 43.2064, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento, sendo que, no caso inteiro, verifique-se que a proposição indicada, a fonte orçamentária para a cobertura das despesas, estando, portanto, previsto no orçamento vigente, de acordo com o que preceitua a legislação em vigor. Assim sendo, não havendo óbitos, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 34/2024, lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer, sala das comissões, 10 de setembro de 2024, assina os vereadores Mário de Souza Lopes, Altino Faria dos Santos, Anésio Rinaldi Júnior, Cícero Aparecido de Barros, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi e Marla Cristina Laurano Bernardes. Está em discussão o projeto de lei. Seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que faça o sorteio. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi. Sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereador José Carlos Mingardi. Sim. E vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. O projeto de lei número 34 de 2024 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 33 das comissões ao projeto de lei número 35 de 2024. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2024, abertura e crédito adicional suplementar ao orçamento 2024 e outras providências. Parecer conjunto das comissões de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 35/2024, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento 2024 no valor de R$ 602.640, em conformidade com o disposto no artigo 2 do projeto de lei. Para a cobertura de créditos adicionais suplementares serão utilizados os seguintes recursos: anulação R$ 423.812,70, Departamento de Assistência e Desenvolvimento, Subvenções Sociais; R$ 178.827,30, Departamento de Saúde, convênio. A proposta em questão foi lida na 13ª sessão ordinária de 2024, realizada em 9 de setembro de 2024. Primeiramente, a preposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos do artigo 50 e parágrafos do regimento interno dessa Casa, aos quais se manifestava favorável à tramitação do projeto em lei. Em continuidade ao processo legislativo, pela Constituição e a Comissão de Finanças e Orçamentos, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoravelmente à tramitação do presente projeto.
Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre as comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 35/2024. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação favorável o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. Nosso parecer, relatora designada Méria de Souza Lopes, concordar os demais membros, Anésio Rinaldi Júnior, Cícero Aparecido de Barros, José Carlos Mingardi, Marta Cristina Laurano Bernardes. Está em discussão o projeto de lei. Seguir passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que faça o sorteio. Vereadora Marta Cristina Laurano Bernardes. Sim. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador José Carlos Mingardi. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi. Sim. Vereador Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. O projeto de lei número 35/2024 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão extraordinária.